Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série sobre os dízimos e hoje nós vamos estudar sobre o dízimo na Antiga Aliança. Amém, irmãos? Peço que os irmãos se preparem desde já para nós darmos início ao estudo da Palavra do Senhor. Então irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender é que dízimos e primícias estão relacionadas, né? Então, para entender o dízimo, na Antiga Aliança, nós temos que entender o que são as primícias. Então, eu vou ler aqui para os irmãos Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, irmãos, Caim, ele trouxe uma oferta para Deus. Ele deveria ter trazido as primícias, só que ele trouxe dos frutos e não dos melhores frutos. Abel, ele trouxe das primícias, dos primogênitos dos animais, o mais excelente. E Deus, então, ele considerou o coração de Abel. Quando a gente vai lá para o livro de Êxodo 34, 26, diz assim, As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Então as primícias, dos primeiros frutos, as primícias dos primeiros frutos são os dízimos. Né? Quando a gente vai lá para Levítico 23, de 10 a 11, diz assim: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte ao sábado. O sacerdote o moverá. Então, antes da colheita, a pessoa deveria pegar os melhores frutos, ele fazia um molho e entregava ao sacerdote, e o sacerdote movia essa oferta. Lá em Êxodo 23, 19, diz assim: As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Lá em Provérbios 3, versículo 9, diz assim: Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Então essa primeira parte aqui são as primícias. Então percebe, irmão, que os textos lidos sobre primícias não estão dizendo que deve pegar o valor do seu salário e dividir por 30 e ofertar um dia de salário. Então não é isso que os textos estão dizendo. Lá em Êxodo 34, verso 18, a partir do 18 diz assim: A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abre a madre é meu, até todo o teu gado, que seja macho e que abre a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se o não resgatares, cortar-lhes-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Então, irmãos, essa passagem, então, ela está falando de primícias. Deus está ordenando a separação dos primeiros filhos dos animais e dos primeiros filhos dos homens. Essa separação ela deveria ser feita como primícias para Deus. Por quê? Porque para Deus tudo deve ser primeiro.
Então, considerando que tudo pertence a Deus, eu tenho que separar o melhor para Deus, né? Então, por isso que a separação dos primeiros filhos dos animais e dos primeiros filhos dos homens. Agora vamos para Levítico 23, de 9 a 11, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Então essa passagem ela fala da festa das primícias, né? A gente sabe que Jesus ele ressuscitou nas primícias. Então os primeiros frutos colhidos, eles eram entregues no templo e oferecidos ao sacerdote, ou seja, oferecidos ao Senhor, né? Então, em primícia, irmãos, é tudo aquilo que nasce primeiro. Levítico 23, de 12 a 17, diz assim: E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de alimento será de 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação será de vinho, 1/4 de hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão levedados se cozerão. Primícias são ao Senhor. Agora Levítico 2, de 14 a 16, diz assim: E se fizerdes ao Senhor oferta de alimento das primícias, oferecerás como oferta de alimentos das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeite, porás sobre ela incenso. Oferta é de alimentos. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Então, irmãos, primícias, né, era uma forma de honrar os sacerdotes e envolvia o que? A entrega dos primeiros frutos da colheita, dos primogênitos dos animais e dos primogênitos dos homens. Então os dízimos, eles sustentavam o quê? Sustentavam os sacerdotes, né? Agora, irmãos, entendida então a questão das primícias, né, vamos ver agora o dízimo na lei, né? Vamos para Deuteronômio capítulo 14, a partir do 22, né, do 22 até o 29. Diz assim: Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que o não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então, vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Verso 26. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho, e por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita, no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo,
e o estrangeiro, e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Então, irmãos, veja aqui que no verso 22 diz assim, ó, certamente dará os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Então, o lugar que escolher, né, o versículo fala assim, lugar que escolher para ali fazer habitação, habitar o seu nome. Então, está falando de que lugar que está falando isso? Da casa de Deus, né? Lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, ou seja, na casa de Deus. E o versículo diz, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Né? Então, todo o fruto das tuas sementes, né? O versículo diz, todo o fruto das tuas sementes. Ou seja, está apontando para quem? Está apontando para Efraim. Né? Porque a palavra semente no hebraico é zerá, né? Que significa descendência. Cereal no original é a palavra trigo. Né? Então, do trigo se faz o pão. Para fazer esse pão, nós temos que pegar o cereal e triturar ele. Né? E ele vai virar farinha e depois virar o pão. O vinho ele vem da uva, né? Que tem que esmagar essa uva com os pés, que vai virar vinho. Então perceba, irmãos, que tudo isso aqui representa Cristo, né? O vinho representa o sangue de Cristo. E tem o azeite, né? Que tem que pegar a azeitona, esmagar a azeitona e produzir o azeite, que está aqui representando o Espírito Santo. Então, irmãos, existia também um segundo dízimo, que era tirado a cada ciclo de 3 anos, né, conforme a gente leu nas passagens. E esse dízimo ele era repartido entre o levita, o órfão, a viúva e o estrangeiro dentro da cidade dos israelitas. E esse dízimo era de quê? Esse dízimo era de grãos, vinho e azeite. E o versículo diz, contudo, se a distância até Jerusalém fosse muito grande, a ponto de estragar o produto, né, a pessoa pegava o dízimo e transformava em dinheiro e trazia para o local onde a pessoa estava. Né, e a pessoa poderia usar o dinheiro para comprar qualquer coisa que a pessoa quisesse comer. Ele deveria comer perante Deus e a sua casa. O levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva não poderiam ser esquecidos nas suas cidades. E a gente vai ver agora que a próxima passagem confirma, né, o que nós acabamos de explicar aqui. Deuteronômio 26, do 12 até o 15, diz assim, ó. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita do ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus, tirei da minha casa as coisas consagradas, e as dei também ao levita e ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos, que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Delas não comi no meu luto, nem delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme a tudo que me ordenaste, tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel e a terra que nos destes, como juraste aos nossos pais, terra que emana leite e mel. Então, irmãos, percebe que Deus ele separou a tribo de Levi para a sua obra, e eles não receberam terra. Por isso que todos os seus irmãos eles traziam dízimos e ofertas para suprir as necessidades materiais deles, né? E em contrapartida, os levitas davam o suprimento espiritual. Quando a gente vai lá para Neemias 10, 34 a 39, diz assim, ó. Fizemos um sorteio a fim de definir uma escala anual, regular, para que as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo tragam ao templo do nosso Deus a lenha para ser queimada no altar do Senhor nosso Deus, conforme prescrito na lei. Prometemos trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de todas as colheitas, tanto dos produtos da terra como das árvores frutíferas. Concordamos em entregar a Deus nossos filhos mais velhos
e as primeiras crias de todos os nossos rebanhos, tanto de bois como de ovelhas, conforme prescrito pela lei. Nós os apresentaremos aos sacerdotes que ministram no templo de nosso Deus. Armazenaremos os produtos da terra nos depósitos do templo de nosso Deus. Traremos o melhor da nossa farinha e as outras ofertas de cereal, o melhor dos nossos frutos, de nosso vinho novo e de nosso azeite. Prometemos ainda entregar aos levitas 1/10 de tudo que nossa terra produzir, pois são os levitas que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Então aqui fala dos primeiros frutos, irmão, de todas as colheitas, né? Entregar a Deus nossos filhos mais velhos e as primeiras crias de todos os nossos rebanhos. Fala de primícias para os levitas, né? Percebe, irmãos, que tudo aqui está se referindo ao que? A alimento. Tudo aqui está se referindo à comida, né? E continuando, né? Versículo 38 diz assim, ó: um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem esses dízimos. A 10ª parte de tudo que for recolhido, como o dízimo, será entregue pelos levitas ao templo de nosso Deus e colocado nos depósitos. O povo e os levitas deverão trazer essas ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite para os depósitos e colocá-las nos recipientes sagrados perto dos sacerdotes que ali estiverem ministrando, dos guardas das portas e dos cantores. Prometemos não descuidar do templo de nosso Deus. Então, irmãos, perceba que tudo que foi recebido pelos levitas foi chamado de dízimos, né, no plural, né? Então perceba que primícias e dízimos, né, são a mesma coisa. Então agora que nós já entendemos que dízimos e primícias são a mesma coisa, né, dízimos e primícias são entregues 3 vezes ao ano na temporada das festas. Esses dízimos, eles eram entregues no templo em Jerusalém, e a palavra diz que eles não poderiam chegar no templo com as mãos vazias. Ao entregar os dízimos, eles também estavam entregando as primícias, né? Então essas 3 vezes estão relacionadas ao quê? Às festas das primícias, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos, né? Nessas ocasiões, então, eles entregavam os primeiros frutos da terra, os primeiros filhos dos animais. Isso seria o quê? Primícia, e a 10ª parte disso seria o quê? Entregue para Deus. Então, irmãos, por que Deus escolheu os primeiros frutos e os primeiros animais, né? Por que Deus não recebeu ouro, prata e bronze? Né? Porque os frutos e os animais, eles apontam para Cristo. A palavra ela nos diz que toda a lei serviu de aio, né? Toda a lei serviu de condutor, de um pedagogo, para nos levar até Cristo. Na época da antiga aliança, havia uma ordem de Deus para que o povo entregasse os primeiros frutos, ou seja, os melhores frutos da sua colheita, ao Senhor, que eram as primícias. E esses frutos, então, eles tinham que ser colhidos e levados ao sacerdote, como oferta consagrada a Deus. Por que Deus exigia, irmãos, essas coisas? Porque Deus, ele dava a chuva temporã e a chuva serôdia, e o alimento ele não faltava. Quando a gente vai lá para Levítico 27, de 30 a 31, diz assim, ó: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. Então perceba aqui que está falando de cereais do campo e frutos das árvores, né, que são do Senhor. E era possível, irmãos, retirar alguma coisa, mas tinha que acrescentar depois a 5ª parte dela. Levítico 20, de 30 a 32, diz assim, ó: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor.
Então aqui está falando do dízimo, né, do gado e do rebanho, ou seja, tudo que passar debaixo da vara. Então, irmãos, percebe que os dízimos, né, eles estão ligados aos levitas, né? Lá em Números 18, de 21 a 32, né, a gente não vai ler porque é muito extenso, vai falar a respeito disso. Então Deus, ele deu aos filhos de Levi todos os dízimos de Israel, por herança por causa do serviço que eles prestam. Né? Os levitas, a palavra de Deus diz que os levitas não terão herança no meio dos filhos de Israel. Quando os levitas recebessem os dízimos, eles deveriam apresentar uma oferta ao Senhor, que é o chamado dízimo dos dízimos. Então, antes da entrega dos dízimos aos levitas, o povo tinha que tirar a 10ª parte dessa colheita para consagrar a Deus. Os levitas, eles pegavam o dízimo desse dízimo, né, já consagrados ao Senhor, e iria consagrar de novo o dízimo dos dízimos, que depois teriam que ser dados ao sumo sacerdote. Então isso mostra, irmãos, que o dízimo era considerado coisa santa, coisa separada para Deus. Né? Os sacerdotes, eles iam tirar a 10ª parte e consagrar a Deus. O dízimo para Deus, ele era considerado uma coisa santa. Né? O dízimo dos dízimos eram considerados coisas santíssimas. Os dízimos, eles eram dados em herança aos levitas pelo serviço que eles prestavam. Né? E os levitas ofertavam os dízimos dos dízimos. E depois esses dízimos, eles deveriam ser comidos pelos levitas. Né? E a Bíblia diz que há um lugar determinado para ser entregue esse dízimo. Né? Lá em Neemias 10, 37 diz assim, ó, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumprem receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. Então, aos levitas, né, cumprem receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. Né? Perceba, irmãos, que o dízimo está ligado à lavoura, né? Aquilo que era colhido da terra. Os dízimos deveriam ser entregues nas câmaras da casa de Deus. Então, irmãos, os dízimos eles eram entregues aos levitas e os levitas levavam para a casa do Senhor. Né? Lá em Neemias 10, 38, ó, diz assim, ó, o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando esses recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Então a palavra está dizendo que os sacerdotes, né, eles tinham que acompanhar os levitas. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa de Deus. Então os dízimos, eles falam de primícias da terra, primícias de todos os frutos, de ano em ano, né, os primogênitos do gado, ovelhas, primícia da nossa massa, fruto das árvores, mosto ou azeite. Então trazer os dízimos para os levitas, irmãos, está falando de comida, alimentação, comida. Né? Lá em Deuteronômio 12, de 6 até o 11, diz assim, ó, e ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. Então, irmãos, concluindo, né?
o dízimo ele não poderia ser entregue em qualquer lugar, né? Havia um lugar determinado por Deus onde os dízimos seriam entregues. Então, na lei, né, o dízimo era o quê? O que era o dízimo na lei, irmão? O dízimo era trigo, vinho, azeite, o primogênito dos animais, tudo isso que tipificando, né? Tudo isso apontando para Cristo. Era também o trigo, do trigo, da cevada, dos cereais, do mosto, do animal e da ovelha. Então os dízimos, irmãos, estão falando de alimento, está falando de comida. Então não tem nada a ver com o dízimo que é exigido hoje nas igrejas, né? Então o dízimo na antiga aliança ele está falando de alimentação, né, de comida, né? Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver do dízimo que é praticado hoje nas igrejas. Amém, irmãos? Então espero que os irmãos tenham compreendido, né? Aqui a gente finaliza o dízimo, aliás, o estudo do dízimo, né? Caso os irmãos tenham alguma dúvida, né, queiram fazer alguma observação a respeito do vídeo, peço que os irmãos se utilizem aí dos comentários. Se você puder também compartilhar esse vídeo, né, peço que compartilhe. Caso você tenha gostado do vídeo, peço que você deixe aí seu like, seu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Agradeço a você por ter assistido o vídeo até o final. Aguarde aí a postagem de próximos vídeos, né? E fiquem todos na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.